Sabe aquela tarefa que a gente fica adiando há semanas? Ou aquele item que aparece num anúncio e, de repente, a gente sente que precisa comprar? O que faz a gente agir em alguns momentos e em outros simplesmente não? Pois é, existe quase uma fórmula para entender o comportamento humano. E é isso que a gente vai decifrar hoje. Afinal, qual é o gatilho? Porque às vezes a gente tem toda a motivação do mundo para começar uma dieta, mas o brigadeiro sempre ganha. E em outros dias, uma simples notificação no celular já nos coloca em movimento? A resposta está no equilíbrio de três elementos-chave. E para entender isso, olha, não é nenhum bicho de sete cabeças. Na verdade, dá para resumir tudo numa fórmula bem simples, criada por B.J. Fogg, um pesquisador lá de Stanford. É o que ele chama de modelo de comportamento. A fórmula é basicamente esta: um comportamento acontece quando a gente tem motivação, vezes a habilidade, vezes um gatilho. B igual a MAP. Pensa nisso como se fosse uma receita de bolo. Para a ação acontecer, esses três ingredientes precisam estar juntos, na mesma hora. Se faltar motivação, ou se a tarefa for difícil demais, ou se simplesmente não tiver nada para lembrar a gente, a receita desanda. Nada acontece. Mas para isso ficar bem claro, nada melhor do que ver a coisa funcionando, né? O modelo tem um conceito central que ele chama de linha de ação, e é aqui que a mágica acontece. Dá uma olhada nesse gráfico. Na vertical, a gente tem a motivação, indo de baixa até alta. Na horizontal, a habilidade, que mede o quão fácil algo é de ser feito. E essa curva aí no meio, essa é a famosa linha de ação. Para qualquer comportamento rolar, a gente precisa estar acima dessa linha no exato momento em que o gatilho aparece. Se a gente estiver abaixo, pode tocar o alarme que for, não vai adiantar nada. O primeiro ingrediente, então, é a motivação. É a nossa vontade, o nosso desejo de fazer alguma coisa. Imagina correr uma maratona. A motivação para treinar às 5 da manhã num dia de chuva é bem diferente da motivação que a gente sente quando cruza a linha de chegada, certo? Ela vai e vem, sabe? Flutua o tempo todo. Depois vem a habilidade. E aqui a palavra mágica é simplicidade. O quão fácil é a ação. E isso não é só sobre força física, não. Envolve tempo, dinheiro, esforço mental. Se uma tarefa parece complicada demais, a nossa habilidade para fazer aquilo é baixa, mesmo que a motivação esteja lá em cima. E por último, o gatilho. É o catalisador, sabe? O empurrãozinho que faltava. É o faça agora. Pode ser uma notificação no celular, o cheiro de café fresco ou até um pensamento que surge na nossa cabeça. Sem esse lembrete, até a tarefa mais fácil e desejada pode ficar para depois. Então, o pulo do gato é esse. A linha de ação é a grande fronteira. Se a gente está acima dela, a combinação de motivação e facilidade é tão boa que qualquer gatilho funciona. Se a gente está abaixo, a mesma notificação, o mesmo lembrete, simplesmente não tem efeito. É o que separa a intenção da ação de verdade. Ok, isso faz todo sentido para ações do dia a dia. Mas, e se a ação for uma mudança interna? Uma mudança de estado de espírito? É aí que o modelo se torna uma ferramenta incrível para a gente mapear a nossa própria psicologia. Pois é, a gente pode usar essa mesma lógica para medir o que seria o custo psicológico de mudar de um estado mental para outro. Pensa num mapa que mostra o quão difícil é sair da curiosidade e chegar no engajamento, ou sair da negação e chegar na aceitação. Para deixar isso mais concreto, a análise que a gente vai ver agora foca em 5 estados mentais que, olha, todo mundo conhece bem. A faísca da curiosidade, o foco total do engajamento, a teimosia da negação, a calma da aceitação e o peso do desânimo. E se a gente pudesse colocar um número nesse custo, quantificar o esforço para mudar de ideia ou de sentimento, é exatamente isso que vamos ver. A gente vai transformar essas emoções em dados e descobrir quais saltos mentais são mais fáceis e quais são quase uma missão impossível. Tá aqui o mapa completo. Na vertical é de onde a gente está partindo, na horizontal para onde a gente está indo. Os números, de 0 a 1, medem o preço dessa viagem. O número baixo, como 0,10, significa uma transição suave, quase natural. O número alto, aí o esforço psicológico é gigantesco. Vamos pegar um caminho fácil. Sair da curiosidade para chegar no engajamento. Custo 0,10. É quase de graça. E faz todo sentido, né? A gente fica curioso sobre um assunto, começa a pesquisar e quando vê, já está totalmente envolvido. É um fluxo super natural. Agora, vamos para o outro extremo da tabela. O custo de ir da negação para a aceitação, nota máxima 1,0. Isso aqui não é uma mudança qualquer, é um salto monumental. É uma transformação psicológica tão profunda que,
para acontecer, é como se a pessoa tivesse que abandonar uma crença muito forte. Então, por que essa diferença toda? Bom, ir da curiosidade ao engajamento é um caminho suave. Já para cair do engajamento para o desânimo, que tem um custo de 0,60, geralmente precisa de um baque, de um evento negativo forte. E a transição da negação para a aceitação, com custo máximo, é a mais rara e a mais difícil, porque exige que a gente abra mão de uma certeza fundamental. Certo. Números e gráficos são super interessantes. Mas e daí? Na prática, para que serve tudo isso? A resposta é que a gente pode usar esse conhecimento para criar coisas que joguem no nosso time, e não contra a gente. Isso aqui é muito mais do que só teoria. É um verdadeiro manual para a gente criar aplicativos, serviços e sistemas que sejam mais empáticos, mais eficazes. Se a gente entende o custo de cada mudança, a gente pode criar interações que nos ajudem nas transições fáceis e que nos deem suporte naquelas que são mais difíceis. No fim das contas, tudo se resume a uma ideia bem direta, como a própria fonte diz. Valores baixos indicam transições naturais e fáceis. Valores altos indicam mudanças psicológicas intensas ou raras. É um resumo perfeito de tudo o que a gente viu. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Se a gente já consegue mapear o custo de uma mudança emocional, até onde podemos ir com esse conhecimento? Talvez o próximo passo seja projetar um futuro não só mais inteligente, mas um futuro que realmente entenda o que se passa dentro da gente.